Glória a Deus. Eu quero falar sobre a nossa renovação da nossa mente, né? De como nós precisamos ter a perspectiva, a visão de Deus para nós, né? Como é importante nós permitirmos que o Espírito Santo, ele possa entrar nas nossas vidas e ele possa trazer uma renovação, uma transformação na nossa mente, na nossa forma de ver as coisas, na nossa forma de absorver aquilo que Deus tem para nós. E Deus tem falado muito comigo nesse sentido, né? A questão da renovação da mente, a questão de como eu tenho visto as coisas, se é dentro da perspectiva de Deus mesmo, ou se é dentro da minha própria perspectiva, se é dentro da perspectiva que o mundo oferece, ou se é a perspectiva de Deus, se é a visão correta de Deus, né? Para mim, a primeira vez que Abraão creu foi quando Deus chamou ele para fora e falou: olha as estrelas, né? Olhe para o céu e vê se consegue contar, porque assim será a tua descendência. A primeira vez que Deus deu uma imagem para Abraão foi a primeira vez que ele creu. Então nós precisamos ter a imagem de Deus para as nossas vidas, porque a partir do momento que nós termos a imagem de Deus para nós precisamos crer naquilo, né? E quando Abraão creu, aquilo foi imputado como justiça para ele, aquilo foi entregue para ele, né? E tem a nossa mentalidade, ela precisa ser mudada, ela precisa ser renovada, ela precisa ser aperfeiçoada em Cristo Jesus. Em Romanos 12:2 ele fala, né, a importância de nós renovarmos a nossa mente, né? Não nos conformeis, né, com este mundo, né, mas renovai, né, a vossa mente, né? E a renovação da nossa mente, ela vem com a palavra de Deus, né? E sabemos que o homem é espírito e Deus é espírito. E há uma necessidade de nós começarmos a mover como Deus se move. E eu quero trazer Provérbios 23:7. Vamos abrir, por favor? Provérbios 23:7 diz, né? Porque como imaginou na sua alma, assim é. Aí ele fala, ele te dirá, come, bebe, mas o seu coração não estará contigo, né? No parte A, ele diz lá, né? Porque como imaginou a sua alma, assim é. Dentro desse contexto, ele traz dentro de um contexto negativo, mas o princípio é o mesmo. Assim como imaginou a sua alma, assim você é. Tem uma outra tradução que diz, assim como você pensa, assim você é. Assim como você pensa, assim como você imagina, assim é a sua alma. E eu tenho uma pergunta, no que nós temos pensado? E no que nós temos imaginado? Nós gastamos a nossa vida pensando no quê? Pensando no quê? Porque assim como eu penso, assim eu sou. Assim como imagina a minha alma, assim eu sou. E eu comecei a perguntar, no que nós temos pensado? Né? Quando você está diante de um desafio, o que você tem pensado? Né? São pensamentos de derrota? São pensamentos de fracasso? Ou são pensamentos de vitória? São pensamentos de conquista? Porque assim como pensamos, assim nós somos. E é engraçado que um tempo atrás o Israel estava fazendo uma tarefa. Eu tenho um filho que ele tem 7 anos. E ele precisava fazer um desenho. E a habilidade dele de desenho não é das melhores,
né? E na circunstância ele estava fazendo um desenho e ele, eu não sei fazer, eu não consigo fazer, fica feio, eu não dá certo, eu não sei fazer esse desenho. Daí eu tirei o lápis da mão dele e falei assim, então não faça. Porque se você está pensando dessa forma, o resultado vai ser essa forma. Você tem que pensar de maneira correta. Você consegue fazer, você vai conseguir, você vai dar conta, você vai fazer o melhor desenho, você consegue. Aí ele olhou assim para mim, eu consigo fazer. Eu falei, isso aí, se você está pensando dessa forma, o teu resultado vai ser dessa forma, né? E às vezes eu estou diante de desafios, né? Às vezes eu estou lá lavando a louça, vem aquele temor, vem aquele medo, né? Às vezes aquela coisa que você precisa resolver. E eu poderia, né, simplesmente ficar alimentando aquilo, mas não, eu me posiciono naquilo que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz que eu sou mais do que vencedora. Então, sobre aquela situação que vem no meu coração, na minha mente, querendo me afligir, é a hora que eu começo a colocar a palavra para funcionar e começo a declarar, obrigada, Deus, porque eu sou mais do que vitorioso sobre essa situação. Obrigada, Deus, porque a tua palavra diz que o teu amor lança fora todo medo. Obrigada, Deus, porque eu não sou escrava do medo, eu não vou me paralisar com o medo, eu não vou me deixar vencer pelo medo. Obrigada, Deus, porque eu sou mais do que vencedora. É o Senhor que abre a porta, é o Senhor que fecha a porta, é o Senhor que faz as coisas acontecer, é o Senhor que move as coisas a meu favor. Obrigada, porque essa situação já está ganha, essa situação já é minha, essa situação já me pertence, porque o Senhor é aquele que tem me abençoado, e o Senhor é aquele que me faz ser bem-sucedida no comprar e no vender e em tudo que eu faço, porque eu sou amada do Senhor. E é essa forma, é quando nós começamos a colocar a palavra para funcionar. A palavra para funcionar, porque assim como eu penso, assim como eu imagino, assim eu me torno, assim eu sou. Eu tenho que deixar com que os pensamentos de Deus, com que a imagem de Deus comece a mover minha mente, comece a mover meu espírito, comece a mover meu coração. E é isso que eu vou produzir, é isso que será o meu resultado, um sucesso. Amém? Nós somos filhos amados. A palavra de Deus diz que antes nós não éramos povo, mas hoje nós somos povo. Deus falou que nós somos uma geração eleita, nós somos sacerdócio real, nós somos aqueles que Deus escolheu, que Deus ama. Às vezes eu estou lá na minha cozinha lavando, eu faço bolos, né, e trabalho com bolos artísticos, então eu passo um grande tempo na cozinha. E às vezes eu estou lá na cozinha e eu estou lavando a louça e estou dizendo, obrigada, Deus, obrigada porque eu sou amada, o Senhor me ama, o Senhor me quer bem, o teu caráter não muda, o Senhor é bom em todo o tempo. Muitas vezes nós começamos a duvidar de quem é Deus, do caráter dele, daquilo que ele nos disse, daquilo que ele fez. A gente começa sutilmente a deixar com que a nossa mente, que os nossos sentimentos nos engane. E nós precisamos nos posicionar, né? Então em Filipenses, né, 4:6, ele fala, não estejais inquieto por coisa alguma. Eu conheço pessoas que têm vivido inquietude na sua alma, no seu espírito. Pessoas que não conseguem dormir. Pessoas que precisam de um comprimido para acordar, um comprimido para dormir, um comprimido para comer, um comprimido para trabalhar, porque vivem ansiosas, vivem angustiadas, vivem inquietas. E a palavra de Deus, ele fala em Filipenses 4:6, não andeis, né, não estejais inquietos por coisa alguma, né, não andeis ansiosos por coisa alguma. Por que ele fala isso? Porque ele sabe que isso não nos faz bem. Ele sabe, né? Em 1 Pedro 5:7 ele fala, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Papai, obrigada, porque o Senhor cuida de mim. Eu não vou andar inquieta com essa situação, eu não vou deixar isso me abalar, porque o Senhor tem cuidado de mim. O Senhor é Deus que cuida de mim, o Senhor é Deus que não me abandona, o Senhor é Deus que está no controle de tudo. Amém?
as vossas ansiedades, sabe? A palavra, e no Velho Testamento, muita coisa dada para que obedecesse, né? Antigamente a orientação era obedeça, né? No Novo Testamento, Deus nos dá a imagem do que somos. A partir do momento que nós nascemos de novo, que Jesus entra na nossa vida, a palavra, aquilo que está no Novo Testamento, é a imagem de que eu sou. Eu não tento ser, eu sou. Então quando ele fala, não andeis ansiosos, eu não tenho que ficar, no Velho Testamento assim, eu não vou andar ansiosa, ai, estou ansiosa de novo, eu não vou andar ansiosa, não vou andar ansiosa, não vou andar ansiosa, eu não vou andar ansiosa, ai, aquela situação, mas eu não vou andar ansiosa, ai, eu entrego e pego, eu fico, eu não vou, porque eu estou tentando obedecer. Mas quando eu olho na palavra e ele fala, não andeis ansiosos, eu não tenho que tentar obedecer. Ele está dando uma imagem do que eu sou. Ele está dando uma imagem da minha natureza. Então quando eu olho lá e falo, não andeis ansiosos, que está escrito lá, não andeis ansiosos, obrigada Deus, obrigada, porque eu não fui feita para andar ansiosa, eu não fui feita, eu não nasci de novo para andar ansiosa, eu não nasci de novo para viver debaixo desse jugo. Obrigada, porque a ansiedade não me controla, a ansiedade não vai me escravizar. Obrigada. Quando Deus fala que nós não devemos andar com medo, que o amor de Deus lança fora todo medo, eu não tenho que tentar não ter medo, eu simplesmente assumo aquilo que eu sou. Obrigada, Deus, porque o Senhor me fez para não ter medo. Essa é a minha verdadeira natureza, isso é o que eu sou. Eu não tento ser, eu sou. Obrigada, essa é a minha identidade, essa é a sua identidade. Amém? Então, eu tenho vivido, sabe? Eu tenho praticado essa questão, sabe? De muitas vezes, né? Vem os pensamentos, vem os sentimentos, né? E é a hora que eu tenho que colocar a palavra para funcionar. E eu tenho que assumir minha postura diante de Deus, né? E em 2 Coríntios 4:13 ele fala, Paulo fala, né? Nós temos o mesmo Espírito. E por isso eu criei e falei, né? Ele fala lá, eu criei e por isso eu falei. Se nós cremos, nós temos que falar, né? E nós temos que botar a palavra para funcionar. E como que eu faço isso? Declarando. Eu creio e declaro. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Quando eu ando ansiosa, quando eu ando preocupada, quando eu deixo a angústia me abater, eu crio um curto-circuito no fluir do Espírito Santo na minha vida. Quando ele fala que eu não devo andar dessa forma, que eu não devo viver dessa forma, primeiro, ele sabe que isso não nos faz bem. E segundo, ficar preocupada, roendo as unhas, né, angustiado, isso não vai melhorar e não vai acrescentar em nada na sua vida, né? Muito pelo contrário, acaba criando um curto-circuito no fluir do Espírito Santo, naquilo que Deus quer falar, né? Então é importante que a gente comece a descansar nele, né? A declarar a palavra dele, né? A viver a palavra dele, né? O Novo Testamento, a palavra de Deus, a gente vive a palavra de Deus, amém? Nós vivemos a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa vida, é a nossa vivência, né? E nós precisamos cuidar com aquilo que entra aqui, né? Porque se eu permito a minha mente, né, ela absorver, né, todos os problemas, tudo aquilo vai para o meu coração e aquilo começa a me causar mal. Eu começo a andar ansiosa, eu começo a andar angustiada, eu não durmo direito, eu acordo no meio da madrugada preocupada, como se toda essa preocupação resolvesse alguma coisa, não é verdade?
Então a gente tem que aprender a lançar isso para Deus e saber que Ele tem cuidado de nós. E como que eu lanço isso para Deus? Declarando: Deus, obrigada, isso te pertence, isso é seu. Senhor, obrigada porque o Senhor está no controle dessa situação. Obrigada, Deus, porque eu não vou permitir me angustiar, eu não vou permitir me andar ansiosa, eu não vou permitir andar debaixo do medo. Obrigado, porque o Senhor cuida de mim, o Senhor está no controle, o Senhor, eu creio e declaro a palavra, e isso vai fazer com que a minha fé seja fortalecida, com que o mover, vai fazer com que o fluir do Espírito Santo sobre a minha vida comece a mover as coisas que estão ao meu redor. Amém? Estão compreendendo, pessoal? Glória a Deus. Então, assim, eu sei que a dor está aí, né? Eu sei que a situação difícil está aí. Eu sei que existem problemas. Eu sei que as coisas, né? Elas parecem que de repente cai tudo em cima da nossa cabeça. Eu sei que o problema está aí. Eu sei que a dor está aí. Mas ei, ficar preocupado e angustiado não vai resolver nada. Absolutamente nada. Não vai. Quantas pessoas estão angustiadas com o mesmo problema há 10, 12, 13, 15 anos? Não vai mudar, né? Eu preciso, então, agir de maneira correta, de maneira conforme a palavra de Deus, né? De praticar a palavra de Deus. Né? Deus, obrigado, o Senhor está no controle. Eu sei que o Senhor governa a minha vida. Eu sei. Lá na nossa igreja, lá nós estamos com o projeto Casa de Paz. Vocês têm Casa de Paz aqui também? Não? E Casa de Paz é assim, onde tem uma pessoa que está disposta a receber uma visita, a gente vai à casa dessa pessoa e durante 7 semanas nós vamos nessa casa, nós ouvimos os problemas das pessoas, nós compartilhamos a palavra de Deus e nós oramos pelas necessidades dessa casa, para que a paz de Cristo reine sobre a família. Então, geralmente começa com um, e esse um já chama o vizinho, já chama o primo, já chama, né? E de repente a sala está cheia, e lá a gente compartilha a palavra de Deus, né? E tem sido assim tremendo, pessoas aceitando a Jesus, pessoas, né? Correspondendo com o chamado de Deus, tendo experiências de Deus. Então tem sido muito bom. E o pastor Arno, a princípio, assim, dentro do nosso círculo de relacionamento, a gente tinha uma certa dificuldade. A gente começou a olhar, puxa, mas eu só conheço gente crente, né? Como que eu vou fazer uma casa de paz, né? Mas o pastor Arno pediu, né? Ore, né? Busque em Deus, para que Deus possa mostrar isso. E nós nos prontificamos, né? A orar, né? Por essa casa de paz. Deus, traga uma pessoa, né? Alguém que esteja disposto a nos receber, alguém que esteja disposto a ouvir a tua palavra, alguém que tenha necessidade de paz na sua casa, porque nós queremos ir lá levar a tua palavra, né? E nós começamos a orar. E uma das coisas que eu fiquei assim, tá, como que eu vou orar por isso? Deus, abençoe a casa de paz de todos. Deus, me dê uma casa de paz. Eu falei assim, puxa, eu vou orar a palavra. E qual que era a palavra rema? A palavra que foi dada para o pastor Arno, né? A palavra que ele tinha dado foi em João 15:16. E ele fala lá, ele fala que Deus, ele fala assim, vos designei para que vás e dê fruto, e fruto que permaneça, né? Então ele fala, vos escolhi e designei para que vás, dê fruto, e fruto que permaneça. E eu comecei a me posicionar, obrigada, Deus, porque eu sou frutífera. Obrigada, Deus, porque o Senhor me escolheu, o Senhor me designou, o Senhor me separou, o Senhor disse, é você, e
obrigada, porque eu vou ser frutífera. O Senhor me escolheu para ser frutífera, e o fruto que estiver, que eu fizer, que eu prover, vai ser fruto que permaneça, porque tua palavra é fiel, a tua palavra é grande. Obrigada, eu sou frutífera, eu sou frutífera, eu sou frutífera. Deus me separou, Ele me designou, e se Ele me escolheu, eu sou um sucesso, e eu vou conseguir. Obrigada, Deus. É a forma correta, é pegar a palavra e trazer para você, para a tua existência, para você, o chamado de Deus para você. E eu comecei a declarar, né? Ir lavando a louça, e varrendo a casa, e às vezes no meu quarto escuta também, foi quando a gente fecha a porta ali para ouvir, orar, adorar, e eu comecei, Deus, obrigada, obrigada, obrigada. E glória a Deus, eu e o Paulo estamos trabalhando em 2 casas de paz, onde pessoas têm aceitado a Jesus. Então o que era impossível para nós, não tenho ninguém para fazer visita, de repente Deus abriu portas e oportunidades. Então é assim, muitas vezes você olha, parece que não tem nada, não tem como, mas quando a gente se coloca na posição daquilo que Deus me chama, que eu sou realmente, o que Ele diz que eu sou, e começa a orar isso como algo que faz parte já de você, as coisas ao redor começam a acontecer, as coisas começam a funcionar, porque a palavra de Deus funciona, ela é maravilhosa, ela é poderosa, ela é transformadora, amém? Então assim, essa é a experiência que eu tenho vivido, né? Muitas vezes tem desafios e situações que vem aquele sentimento de que eu não vou dar conta, eu não declaro isso. Eu não fico dizendo, não vou dar conta, puxa, essa situação é difícil. Não, obrigada, Deus, porque eu sou mais do que vencedora, e obrigada porque essa situação não vai me vencer, essa situação não vai fazer com que eu fique prostrada, que eu fique fracassada. Obrigada, Deus, né? A palavra de Deus fala, né? O choro, né? Ele dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nosso problema tem prazo de validade. O nosso problema não é para sempre. O nosso problema e as nossas dificuldades têm prazo de validade. Amém? Quando nós temos quando nós nos dispomos, né? Quando a gente começa a olhar a palavra de Deus e começar a ver ela, né? Ao ler o Novo Testamento, ao ler os Evangelhos, e a gente começar a ver o que Jesus fez, e a gente começa a perceber que aquilo é a imagem do que eu sou, Deus me escolheu para isso. O nosso linguajar muda, a nossa forma de ver as coisas muda, a nossa forma de lidar com as situações mudam. Eu vou pedir para abrir João 5, por favor. João 5. É do versículo 2 até o 9, nós vamos ler, amém? Então segue lá. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu de Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesses jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Versículo 5. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo
este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. 8. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma tua cama e anda. Versículo 9. Logo, aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então nós temos aqui a experiência do tanque de Betesda. E nós temos aqui uma parcela da humanidade. Uma parcela da humanidade reunida ali, enferma, doente, abandonada, rejeitada, esperando uma oportunidade para ser curada. Nós temos um cidadão aqui que havia 38 anos esperando. 38 anos. E a Bíblia não nos fala, mas a gente fica pensando, aonde está a família? 38 anos. Às vezes a família até cansa. 38 anos no problema, 38 anos esperando, 38 anos ali. Jesus era um homem. Jesus era um homem, Jesus não era um menino. Jesus era um homem. E é interessante que Jesus olha para aquele cidadão, sabendo que há 38 anos ele vive aquela situação. E o que Jesus faz? Jesus faz uma pergunta para ele. Ele pergunta: queres ficar são? Né? E o que esse cidadão fala para Jesus? Pois é, né, Senhor? Estou aqui, né? Quando a água se agita, não tem ninguém para me levar lá. Jesus fez uma pergunta: é sim ou é não? E se Jesus era um homem, por que ele pega e fala aqui que não tem nenhum homem que leve ele até lá? Né? 38 anos. E Jesus olha e sente tanta compaixão por saber que aquele homem está tanto tempo lá, que ele cura ele: toma a tua maca e vá. Tamanho compaixão e amor. E sabe o que eu absorvo desse texto? Muitas vezes nós, em vez de pedirmos, nós reclamamos. Muitas vezes Deus fala: o que queres que eu faça? Sabe, né, Senhor? O problema está difícil, né? Olha aí, ó, a situação. A gente chega para orar diante de Deus e fala: Deus, eu não aguento mais, está tudo difícil demais. Está pesado, né? Às vezes nós temos essa atitude diante de Deus. Muitas vezes nós não pedimos, nós reclamamos. Muitas vezes Jesus, esse cidadão, ele não sabia quem era Jesus. O texto adiante diz que ele não sabia, porque quando chegaram para ele e falaram: quem te curou? Ele não sabia responder quem era. Ele não sabia quem era Jesus. E muitas vezes nós somos assim. Em vez de nós pedirmos, em vez de nós lançarmos as nossas ansiedades a Deus, as nossas necessidades, sabendo que Ele tem cuidado de nós, muitas vezes nós reclamamos, né? E eu falei: Deus, eu não quero ser assim. Pede-me o que queres. Ainda bem que quando Jesus falou, né, pega a tua maca e vá, Ele não falou: você acha que eu estou fazendo aqui 38 anos o quê? Esperando o quê? Né? Ainda bem que Ele não reclamou, né? Ele pegou a maca dele, ó, foi. E muitas vezes nós somos assim. Muitas vezes nós não tomamos uma postura, né? Às vezes Deus está: pede o que tu queres que eu faça?
Senhor, você vai dizer: Deus, eu preciso disso, Senhor. Eu necessito disso. E eu sei que o Senhor é fiel. E eu sei que o Senhor pode fazer. E eu sei que o Senhor é bom. E eu sei que o Senhor está no controle. E eu sei que isso é possível para mim. Porque muitas vezes nós nos achegamos diante de Deus e nós não cremos que aquilo é possível. E aquele que se aproxima de Deus, creia que é possível. Todas as coisas para Ele é possível. Não há nada impossível para o nosso Deus. Amém? E para concluir, eu quero falar sobre Provérbios 4, capítulo 4, versículo 23, que ele fala: contudo, o que deves guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede a fonte de vidas. Tem um versículo que diz lá, tem uma outra tradução que diz: contudo, o que deve guardar, guarde o seu pensamento. Guarde o seu coração, guarde o seu espírito. E o que é guardar? Como eu guardo? Nós estamos sujeitos a muitas coisas, vemos muitas coisas, ouvimos muitas coisas, lidamos com muitas coisas. E isso de alguma forma está vindo constantemente. O fluxo de informações tem vindo de maneira muito grande sobre nós. Mas contudo, o que eu devo guardar é o meu coração, é meu espírito, é meu pensar. Realmente muitas coisas vêm até mim. Importa o que eu leio? Importa. Importa o que eu assisto? Importa. Importa o que eu ouço? Importa. Porque tudo isso entra em mim. Mas eu decido o que fica e o que não fica. Eu decido o que vai ficar e o que não vai ficar em mim. Então quando ele fala de pôr guarda, né, contudo, guarde o teu coração, né, é guardar. Isso, sai daqui. Tá, isso aqui pode ficar. Isso, sai daqui. Guardar, é uma guarda, né, é uma posição de guarda, guarda. Fique esperto, fique atento com aquilo que está no teu coração. Guarda, né? Então muitas coisas ela vai vir, mas eu decido o que fica e o que não fica. Nós decidimos o que fica e o que não fica. É como um jardim. Ele é lindo, ele é maravilhoso. Ai, Deus, obrigada por esse jardim, mas se eu não guardar, vai vir a erva daninha, vai vir o mato, vai vir as pragas, vai sufocar a grama, vai matar as flores. Eu tenho que guardar. O jardim é lindo? Sim, o jardim é lindo. Mas eu preciso guardar, eu preciso cuidar. Eu preciso, uma erva daninha, sai daqui, preciso tirar, preciso manter. Então, contudo, o que deve guardar, guarda o teu coração, guarda a tua mente, guarda o teu espírito. Amém? É importante isso. E uma das coisas assim que Deus me falou, que eu guardei no meu coração num tempo assim de oração com Ele, foi: o diabo não terá nenhuma legalidade ou acesso à minha vida por palavras que eu negligenciei. De novo, o diabo não terá nenhuma legalidade ou acesso à minha vida por palavras que negligenciei. Exemplo, eu fui fazer uma entrega de bolo, a pessoa já tinha pago 50% e os outros 50% eu faço na entrega do produto. E quando eu cheguei lá, a pessoa queria me pagar com cheque, queria máquina de cartão, eu não estava com a máquina de cartão e eu não tinha e tal, e ficou aquela situação. Eu falei para ela, não, faz o seguinte, me deposita o restante depois. Tá bom? Tá bom. Entreguei o bolo e saí. Na hora veio aquele pensamento, essa mulher não vai pagar. Daí eu pensei em falar, eu falei, não. Eu não vou dar acesso ao diabo na minha vida por palavras que eu vou negligenciar. E vindo no caminho, o que aconteceu? Eu acabei comentando com Paulo. Veio de novo o pensamento, né? Aí eu falei, Paulo, eu tô com medo dessa mulher não me pagar. Aí eu falei,
Eu falei, está amarrado isso em nome de Jesus. Porque se as nossas palavras são sementes, nós temos o poder da vida e da morte. Eu quero declarar que essa palavra é maldita. Eu corto agora em nome de Jesus. E quero declarar que eu sou bem-sucedida no comprar e no vender. E que Deus é comigo em qualquer negociação. E amém, Deus. Eu anulo essa palavra. Eu não quero essa palavra sobre a minha vida. Aí na segunda-feira, a cidadã depositou. Né? Mas você entende? Às vezes o pensamento ele vai vir, mas nós negligenciamos e acabamos declarando. E como eu mexo com muito doce, o Israel acaba comendo muito doce. Teve uma situação que ele falou assim: mãe, eu tô com medo de ter diabetes. Eu falei assim: palavra do inferno. Eu falei, primeiramente, o medo e a doença. Eu quero que você declare: eu sou saudável em nome de Jesus. Eu não tenho medo em nome de Jesus, né? Então são coisas tão sutil que às vezes é numa roda de conversa, é numa situação que muitas vezes a gente dá sementes, jogamos palavras ao vento e que às vezes aquilo se torna um embaraço para nós. E como é importante que nós guardemos o nosso coração, é botar guarda mesmo, é filtrar aquilo que eu penso. Opa, isso é do reino ou isso não é do reino? Não, isso não é do reino. Não, isso é do reino, ok. Sabe, o que vai ficar no meu jardim? É erva daninha ou não? Não, não é, eu vou lançar fora isso. Né? E isso é um caminhar com o Espírito Santo. Isso é um caminhar com Deus. É o Espírito Santo que Ele vai te dizendo o que é dele, o que não é dele. O Espírito Santo, a palavra de Deus fala que o Espírito Santo é aquele que há de nos ensinar todas as coisas que precisamos. O que a gente precisa é ter um coração disponível. Deus, ensina-me a viver, ensina-me a guardar o coração, ensina-me, Senhor, a não negligenciar minhas palavras, ensina-me a ter uma mentalidade do reino, ensina-me, Senhor, a te agradar todos os dias, em pequenas coisas, em pequenas decisões. Amém?